Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou egresso do curso de Administração do FSM. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um pouco de SQL. Vou voltar para minha aba aqui. Está tudo certo, tá? Beleza. Então, eu separei em duas partes, tá? Primeiro uma introdução ao SQL e depois alguns exercícios para facilitar um pouquinho a fixação. Então, vamos começar pela introdução. Tá? Então, primeiro, o que é SQL? Tá? SQL é uma linguagem que é utilizada para consultar bancos de dados e a sigla significa Structured Query Language. Tá? É a linguagem padrão para gerenciar e consultar bancos de dados relacionais. Depois a gente pode entrar um pouquinho no que significa esses relacionais. Então, com SQL você pode extrair dados de tabelas, realizar cálculos e gerar relatórios a partir de grandes volumes de dados. Tá? Então, ele é muito utilizado na indústria. Na indústria que eu digo no mercado como um geral. Tá? Vamos passar para o segundo ponto. Então, aqui é uma estrutura chamada select e from. Então, a gente consegue selecionar os campos de uma tabela. Então, vamos pensar como se uma base SQL é um Excel. Tá? E vamos dizer que você tenha três colunas iniciais, né? Então, vamos dizer que você tem a data, o ID do pedido e o valor. Tá? O select, ele vai justamente dizer quais dessas colunas você vai selecionar. E o from é de qual tabela, então de onde, de qual arquivo do Excel que eu vou pegar esses campos. Tá? Então, está aqui só uma descriçãozinha. O command select é utilizado para escolher as colunas que queremos utilizar. E o from indica a tabela de onde serão extraídos os dados. Tá? E aí podemos também especificar as colunas. Tá? Eu peguei um exemplinho aqui. Então, eu criei uma base de dados teste que eu vou disponibilizar depois para ser utilizado. Então, vamos selecionar aqui e vamos rodar. Eu vou explicar um pouco a estrutura também. Então, essa base é uma base bem simples que eu peguei. Tá? É uma base que tem data, o turno, a categoria do produto, o produto, a quantidade vendida, o preço de venda e o ID do pedido. Tá? Então, aqui o que eu fiz? Eu dei um select. Essa denotação aqui, o asterisco, ele fala para o SQL selecione todas as colunas. Tá? Então, isso aqui é igual se eu tivesse colocado data, vírgula, turno, vírgula, categoria do produto, produto, quantidade vendida, preço de venda e o ID do pedido. Tá? Eu vou rodar esse aqui, ele vai me trazer exatamente o mesmo resultado. ID do pedido. Não vai trazer porque eu errei o nome, mas está aqui. ID do pedido. Então aqui trouxe exatamente o mesmo resultado. Então isso daqui é a mesma coisa que se eu fizer um select asterisco. Tá? E daí from, eu vou apontar a tabela e a base que eu quero que ele selecione. Então from, eu vou ter que aprender SQL, uma base chamada, uma tabela, né, chamada restaurante. Tá? Aí agora vamos passar para o próximo. O próximo podemos também especificar as colunas específicas, que aqui entra um pouco daquilo que eu acabei de mostrar, né? Isso aqui de uma forma mais resumida. Então, eu posso selecionar todas as colunas ou eu posso selecionar apenas algumas que eu quero trabalhar. Então, eu peguei produto e quantidade de venda. Próximo passo é como que a gente filtra esses dados, tá? Então, aqui a gente vai utilizar a cláusula where. Where em inglês significa onde, então fica muito mais fácil de entender. Imagina que o select ele vai te dizer selecione. Deixa eu pegar aqui para eu mostrar. Ó, então, isso daqui. E eu uso esses dois tracinhos aqui porque eles permitem eu comentar um pedaço do código. Quando a gente fala comentar, isso significa que ele não vai ser utilizado quando a gente rodar. Então eu posso fazer comentários, inclusive, para explicar alguma coisa para alguém que vai utilizar. Inclusive aqui eu estou usando como um guia, né, para poder passar esses conhecimentos. E aqui eu posso fazer esse comentário, entre aspas, para dizer, então isso daqui é igual selecione, isso daqui é igual tudo, o from é de onde, e aqui está a tabela que eu quero selecionar. Tá? E isso daqui é onde alguma condição, e aqui eu vou colocar, isso aqui não é alguma condição. Condição. Condição seria o filtro, né? Então, eu tenho a coluna turno aqui na tabela, e eu posso colocar selecione tudo de onde? Da tabela, onde o turno é igual a amanhã. Tá? Então, eu vou tirar isso aqui só para ficar um pouco mais fácil de visualizar. E
e aqui, e vou rodar aqui. Ele me trouxe. Não tem dados. Por quê? Isso é uma parte muito importante. Quando a gente está usando um filtro, se o filtro não estiver certo, ele não vai retornar dado nenhum. Então, por exemplo, vou colocar onde turno igual a noite. E agora ele vai retornar dados. Então, mesma coisa, isso é muito importante, que eu já vi esse erro sendo cometido, inclusive já cometi ele várias vezes. Se tiver um espaço, se tiver uma letra a mais, um número, ou algum erro de digitação, então vamos botar aqui noite com um espaço no final, e eu for rodar isso aqui, ele vai dar o mesmo erro. Ele vai dizer que não tem dados. Eu falei, ué, mas tem um turno da noite, né? Sim, tem, mas ele não vai pegar porque ele estava errado. Mesma coisa, por exemplo, eu testei com manhã. Tá? Se eu colocar aqui dia, eu sei que ele tem dados. Mesma coisa o turno da tarde. Então, é muito importante saber os filtros que a gente vai utilizar de antemão, porque senão ele não vai retornar nenhum dado. E o próximo seria um operador, tá? Então, o operador ele se chama like, é um dos operadores que a gente pode utilizar para pegar coisas similares, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo para nós. Então, produto. E eu vou pegar todos os produtos e o like aqui ele vai me dizer, eu consigo fazer uma manipulação de texto. Então aqui é todos os produtos que comecem com a letra C. E por que comecem com a letra C? Porque esse percentual aqui, quando a gente está usando o operador like, ele significa qualquer coisa. Então aqui eu estou dizendo qualquer coisa que venha depois do C. Eu poderia também colocar qualquer coisa que vem antes do C. Eu posso colocar esse percentual aqui. Vamos testar ele assim primeiro, depois a gente faz outro exemplo. Então, ó, ele trouxe todos os produtos que começam com a letra C. O que eu posso fazer também, eu posso pegar e pensar onde eu quero todos os produtos que terminem com a letra O. Tá? Espera aqui, eu tinha que selecionar só este aqui, senão eu vou rodar tudo. Ele seleciona tudo que eu tenho aqui. Então, por isso que eu esqueci de selecionar uma parte específica do código. Ele vai demorar um pouquinho. Mas, enfim, tá? Aqui a gente consegue selecionar tudo que termina com a letra O. Aqui eu fiz algum erro. Vou tentar com a letra A. Ah, não. Espera aí que eu errei a ordem. Então o percentual tem que estar aqui. Tudo que termina com a letra O. Esse foi um bom exemplo de como que a gente faz o like errado. Então, termina com a letra O tem que estar antes e o O tem que ser o último. Então, tudo que termina com a letra O ele vai me trazer. Ah, eu quero tudo que termine, que comece com a letra S e termine com a letra O. Tá? É isso aqui que ele está dizendo. Então, ele me trouxe todos os sucos. Tá? Vamos passar para o próximo. Tá? E esse daqui é um operador de maior, menor ou igual. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Eu vou só organizar aqui para ficar mais fácil visualizar. Então aqui eu quero saber todos os produtos que o preço de venda é maior que 50. Tá? E aqui também é muito importante que tem que existir esse dado, senão ele não vai trazer. Então eu tenho aqui todos os produtos que o preço de venda foi maior que 50. Eu poderia fazer também, tentar buscar todos os produtos que o preço de venda seja igual a zero, para ver se tem algum erro, algum cancelamento, alguma coisa. Ele vai dizer, olha, existem esses produtos aqui com preço de venda igual a zero. Agora vamos passar para o próximo. Então, o comando de ordenação se chama order by. Como que a gente vai fazer ele? Deixa eu voltar meu T aqui. Select, produto, preço de venda. Então, aqui o que eu quero, tá? Eu vou ordenar todos os produtos pelo maior preço de venda. Então, eu quero saber quais os produtos que tiveram maior preço de venda. Então, aqui, olha, eu tenho esse especial, tem esse preço de venda, rodízio, jantar, e aqui ele está me dando todos os preços de venda, tá? Ordenados. E esse aqui, ele é descending, então é ordem decrescente. Se eu quiser fazer em ordem crescente ou ascending, eu posso colocar ASC ou eu posso rodar ele sem nenhuma cláusula final. E ele vai me trazer justamente a ordem padrão, que é a ordem do menor para o maior. Tá? Ele está aqui. Caso eu queira inverter, eu posso inverter também, só colocando o descending aqui. Agora vamos fazer algumas agregações. Tá? Então, separei aqui um count para nós. Eu quero contar todas as vendas. Então, eu quero saber qual foi o total de vendas que eu tenho aqui. Então, eu vou dar um count. Eu posso selecionar uma coluna específica e dedo pedido.
ou eu posso deixar para ele contar todas as colunas, que ele vai contar, na verdade, todas as linhas, né? Então, se eu colocar ID do pedido, e se ele selecionar aqui para rodar, ele vai me trazer o mesmo resultado que se eu colocar um asterisco. Tá? Aqui, 9.494. Agora, digamos que eu queira somar qual que foi a quantidade vendida. Tá? Posso vir aqui, a soma da quantidade vendida, e seleciono e rodo. Esse aqui parece muito com o comando do Excel em inglês, tá? Na verdade é o mesmo comando. Só que eu tenho 49.403. Agora vamos passar. Eu não quero saber a métrica, eu quero saber o quanto que aconteceu com alguma coisa. Então, um agrupamento verdadeiro, tá? Não só uma agregação. Então, eu tenho o comando group by. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma da quantidade vendida por produto em um determinado período, ou no total. Tá? E aqui, eu já não estou mais sabendo só a soma da quantidade vendida. Estou sabendo a soma por produto. Então, por isso que eu tenho que usar esse group by que não foi necessário aqui. Porque aqui não existe nada para agrupar. Eu só vou fazer uma agregação de uma métrica, mas eu não estou quebrando ela por nada. Né? Não estou utilizando uma métrica de uma dimensão de produto aqui para conseguir ter isso. Então, eu vou selecionar aqui e vou ter aqui os produtos com o total da quantidade vendida. Tá? E aqui eu poderia utilizar ainda order by, e eu posso colocar total quantidade de sending, que ele vai me dizer os produtos que mais venderam, ordenados pela sua maior quantidade. Né? Então aqui eu tenho Colver, Heineken, Original, Chopp e as quantidades aqui. Agora vamos passar para a cláusula having. A cláusula having é um filtro de agregação. Tá? Então, coloquei uma descriçãozinha aqui mais para depois conseguir passar isso se tiver alguma dúvida. Mas o que eu vou fazer? Aqui eu estou selecionando todos os produtos onde a quantidade vendida é maior que 100. E o porquê que eu não posso fazer isso com o where? Por quê? O where, ele só serve, se eu colocar aqui um where, quantidade vendida, maior que 100. Qual que é a diferença aqui? Aqui eu vou pegar todas as entradas, então todos os pedidos que tiveram uma quantidade vendida maior que 100. Já aqui com o having, ele executa a agregação primeiro, então ele vai pegar todos os produtos aqui, deixa eu pegar aqui, e depois que ele faz isso, ele executa o filtro. Então, o having é como se fosse um where pós-agregação. Tá? Então, aqui dá para ver que eu tenho já um aqui que tem menos que 100, né? Por exemplo, essa chapa aqui tem 73. Quando eu executar esse daqui, ele vai me trazer apenas os que têm mais de 100. Tá? E aí, para nós validar, eu posso colocar order by, total quantidade, e eu não preciso colocar nada porque eu quero em ordem crescente, justamente para ver qual foi o menor que ele trouxe. E o menor que ele trouxe foi 108. Então, tudo que estava abaixo de 100, ele não trouxe. Tá? Agora vamos fazer alguns exercícios. Eu separei alguns aqui. Então, primeiro, vamos listar todas as vendas. Tá? Como que a gente faz isso? A gente seleciona todas as colunas, né, se eu quiser. E aqui eu coloquei uma nova cláusula, que é o limit. Então ele vai limitar. E aqui ele vai me trazer as 10 primeiras vendas que tem na base, sem nenhuma ordenação, sem nenhum filtro, sem nada. Isso aqui é mais para entender como que está a base, isso é um primeiro contato, né, para a gente conseguir ter um resultado mais sucinto. Então, para eu entender quais colunas que tem, como é que elas estão distribuídas, o que, que tem em cada coluna, né? Mas se eu quisesse listar todas as vendas, eu poderia tirar esse limit e rodar ele assim. Então, ao invés de pegar 10, ele vai trazer todas as 9.494 que tem aqui dentro. Agora, como que a gente conta o número de vendas totais? Então, eu vou dar um select, count, e daí aquilo que a gente já conversou, count estrela ou asterisco aqui, poderia ser o count de uma coluna, então eu posso colocar ID do pedido, que vai ser a mesma coisa, e eu vou rodar. Então, feitos esses dois primeiros exercícios, agora eu queria propor uma dinâmica diferente, que é, eu vou ler o exercício primeiro, caso vocês queiram, dá para pausar o vídeo e esperar um pouquinho, então vocês resolvem,
Eu vou esperar 5 segundos só para dar tempo de pausar e depois eu já vou seguir para o próximo exercício, tá? Então, vamos aqui. Próximo seria listar todas as vendas de um produto específico. Por exemplo, daí o produto que você escolher. Tá? Então, vou esperar um pouquinho. Deu tempo de pausar. Agora vamos à resolução dele. Tá? Então, select todas as vendas. Eu vou selecionar o produto carne. E vou rodar aqui. Então, vai me trazer todas as vendas de carne. Pode ver que não tem nenhum outro que não seja carne aqui dentro. Agora, listar as vendas que ocorreram no turno da tarde. Espera um pouquinho. Acredito que deu tempo de pausar já. Vamos lá. Então, select, asterisco, from a tabela que a gente está utilizando no turno da tarde. Tá? Rodei. Agora a gente vai deixar um pouquinho mais difícil, tá? Mas só para validar aqui, então temos todas as vendas com o turno da tarde. Agora nós vamos calcular o total de vendas em quantidade para cada produto. Esse aqui a gente já fez na introdução. Mas igual, vou esperar um pouquinho para vocês conseguirem pausar e tentar resolver. Acredito que deu tempo. Vamos à resolução. Então, select produto, a soma na quantidade do produto, agrupado pelo produto. Então, vamos rodar aqui. Eu tenho a quantidade por produto. Agora vamos calcular o total de receita gerada por cada produto. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos à resolução. Então, select a quantidade vendida pelo preço de venda do produto. E aqui tem qual foi a receita gerada por cada produto. Agora vamos listar o total de vendas em quantidade por categoria de produto. Aqui já ficou um pouquinho mais difícil. Acredito que deu tempo de pausar já. Vamos à resolução. Então, select a categoria do produto, a quantidade vendida e agrupado pela categoria do produto. Quase o que a gente fez por produto, só que agora a gente mudou a coluna. Foi para a coluna de categoria. Daqui eu tenho justamente a categoria com a quantidade vendida. Agora vamos encontrar o produto mais vendido em quantidade, tá? Não em receita. Acredito que já deu tempo de pausar. Vamos à resolução. Então, select, produto, a soma da quantidade vendida, para nós pegar justamente o que mais vendeu, agrupado por produto, ordenado pela quantidade total, então pela coluna total quantidade, em ordem decrescente, com um limite de 1, porque ele vai me trazer só o maior. Eu poderia deixar todos, mas aqui eu peguei só o maior. Então o maior aqui foi Cover, com 9.297 unidades. Agora, filtrar vendas que ocorreram em uma data específica, por exemplo, 24/1. Acredito que já deu tempo de pausar. Lá, então, select todas as vendas onde a data seja 24/1. Eu vou colocar aqui 24. E aqui, quando a gente está trabalhando com datas em SQL, só um aviso, ele usa o formato ano, traço mês, traço dia. Então aqui eu estou dizendo para ele 2024, outubro, dia 1º. Selecionei, ele vai me trazer nenhum, porque eu acho que eu não tenho venda dia 24 de outubro. Deixa eu ver aqui. Então, vamos fazer uma exploração em tempo real, que eu acho que eu selecionei uma data que não tinha. Vamos pegar uma data que tem. Então aqui, 1/12. Vou colar aqui. Então, 2024, janeiro, dia 12. Tá? Aqui. Então, trouxe todas as vendas do dia 12 de janeiro de 2024. Tá? E só tem as vendas do dia 12. Agora, calcular a receita total de vendas por dia. Tá? Então, saímos do panorama de produto, agora vamos entrar na data. Vou dar um pouquinho para pausar. Acredito que já deu. Vamos à solução. Então, select a data, a soma do preço de venda, que é a receita total, agrupado por data e ordenado pela data que mais vendeu, tá? Desculpa, pela data em ordem normal, em ordem ascendente, né? Então aqui vem desde o dia 15 de dezembro de 2023
até o final. Tá? Então tem 218 entradas aqui. Agora vamos contar produtos diferentes que foram vendidos em um determinado dia. Dá um tempinho aqui para vocês conseguirem pausar. Já deu. Então, e aqui vem uma coisa nova, que é o distinct. Isso aqui significa único, tá? Então, coisas distintas. Quais os produtos que têm um nome diferente que foram vendidos em uma data específica? Tá? Então, vamos pegar aqui. Rodei. Vamos fazer 39 itens diferentes, com nomes diferentes, né? Nomes únicos e distintos, foram vendidos no dia 1º. Agora vamos calcular a média de preço de venda por categoria de produto. Dá um tempinho para vocês conseguirem pausar. Aqui. Então, categoria de venda do produto, preço de venda, agrupado pela categoria do produto. E aqui nós temos o preço médio. Agora, listar todos os produtos que foram vendidos, mais de 100 unidades no total. Então, tempinho para poder pausar. Vamos à solução. Select produto, a soma da quantidade. E aqui é o exercício que nós tínhamos feito na introdução, que tem o having, né? Vamos rodar aqui, vai dar o mesmo que tinha dado lá. E nós temos todos os produtos com no mínimo 100 unidades vendidas. Agora, listar todas as vendas do produto por categoria, tá? Então, uma categoria específica. Dá um tempinho. Aí. Então, vamos categoria do produto igual a drinks especiais. E aqui eu tenho somente as vendas que tem a categoria de produto igual a drinks especiais. Agora eu vou encontrar a maior quantidade de um único produto vendido em uma venda, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui todas essas entradas, tá? O que eu estou selecionando com esse max aqui é justamente o quanto foi o máximo que qualquer produto vendeu em todo o histórico da tabela, tá? (176 unidades. Tá? Aí, o que dá para nós fazer também? Eu vou fazer um extra aqui. Poderíamos fazer também, aproveitando o having que nós tínhamos dado ali, eu posso pegar produto, vou fazer assim, produto, group by ou produto, having, max quantidade vendida, igual a 176. E o que eu estou fazendo? Eu vou pegar o nome desse produto agora. Deixa eu ver, espera aí. Having, ele tá certo. Tá certo? Tá certo. E ele me trouxe, que foi o cover. O cover, no máximo, em um dia, ele vendeu 176 unidades. Agora vamos filtrar as vendas que ocorreram no turno da noite, cuja quantidade vendida foi maior que 10. Como que a gente faz isso? Where, turno da noite, igual, e aqui vem uma outra também nova que nós não tínhamos visto, o end. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando duas condições e só vai aparecer o que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai trazer as vendas do turno da noite, que tem mais de 10 unidades vendidas. O que eu poderia fazer também, que é um outro operador? Eu poderia fazer, e se eu quiser que satisfaça uma ou outra condição? Então, ou no turno da noite, ou mais de 10 quantidade vendida. Eu posso usar o OR. Ele vai trazer justamente isso. Tá? Então, ou um ou outro. Agora que passou um pouquinho mais dos menos complexos, vamos voltar com a lógica que vocês quiserem fazer. Eu vou aguardar um pouquinho para vocês conseguirem pausar. Mas nós vamos fazer listar as vendas ordenadas pelo preço de venda do maior para o menor. Isso aqui também a gente passou por ele na introdução, né? Acho que já deu tempo de pausar. Vamos lá. A venda ordenada do maior para o menor. Tá? Aqui todos os preços de venda ordenados aqui. Agora vamos calcular o total da receita gerada por cada turno. Tá?
Esperar um pouquinho. Vamos à solução. Então, eu tenho aqui o turno, a soma da quantidade vendida pelo preço de venda, agrupado por turno. Tá? E eu tenho, na noite foi gerado essa receita, de tarde essa e de dia essa. Agora, listar os 5 produtos mais vendidos em termos de quantidade. Guardar um pouquinho. Vamos à solução. Select o produto, somando a quantidade vendida, agrupando por produto, ordenando pelo total da quantidade e limitando pelo top 5. E aqui eu tenho os 5 produtos com as maiores quantidades vendidas. E por último, calcular a receita total de cada categoria de produto. Esperar um pouquinho. Aí, vamos à solução. Select da categoria de produto. Quantidade pelo preço de venda, que é a receita total, agrupado pela categoria de produto. E aqui nós temos o resultado. Para isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que seja útil. É uma habilidade, aprender SQL, muito, muito importante, que eu uso todos os dias. Na verdade, eu trabalho praticamente com isso hoje e que eu gostaria de passar um pouco para vocês. Obrigado!